Hoje, pela graça de Deus, nós veremos o Espírito Santo na criação e na providência de Deus. O sopro que origina a vida, e não é o sopro que só originou a vida, mas que sustenta cada detalhe da história hoje. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos orar antes da gente dar o nosso start? E eu peço ao Marco Aurélio, por favor, que nos conduza nessa oração. Amém, Senhor. Amém. Eu peço o Nadim que abra Gênesis 1, verso 2. A Lohane que lê para nós Jó, capítulo 33, verso 4. O texto de Atos 17 ao verso 28. Amém. Quem encontrou Jó, capítulo 33, verso 4? Foi só na vida. Atos 17, verso 28. Olha só, nele vivemos, nos movemos e existimos. Hoje a gente vai estudar sobre o papel do Espírito Santo na criação, o papel do Espírito Santo na providência de Deus e o papel do Espírito Santo naquilo que a teologia chama de graça comum. Por que é importante a gente pensar e trabalhar sobre isso? Porque a gente tem a falsa ideia de que o Espírito Santo só passa a agir, Saulo, lá em Atos 2, naquele evento chamado como Pentecostes. Ou o Espírito Santo agia em momentos bem pontuais no Antigo Testamento, quando deu dons a alguns homens para criarem e construírem o tabernáculo, quando ungiu Saul rei, depois o Espírito Santo sai dele, depois o Espírito Santo entra em Davi. Então a gente pensa no Espírito Santo como um poder ou uma influência, isso é um jeito de pensar errado, que atua só em alguns momentos bem específicos da história da igreja no Antigo Testamento, mas que passa a atuar de forma mais presente a partir do Pentecostes, em Atos 2. E nada é mais equivocado que isso. O Espírito Santo não começa a agir em Atos 2, não começa a agir quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, não começa a agir quando Deus chama Moisés e dá poder a Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo até a entrada da terra da promessa. O Espírito Santo, ele começa a agir desde antes da criação do mundo, desde antes do primeiro anjo criado bater asas, desde antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, o Espírito Santo já agia. Como assim? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa, não força, não poder, é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. É uma pessoa que se relaciona com as outras pessoas da Trindade por toda a eternidade. Desde toda a eternidade, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo se relacionam um com o outro em amor. O Espírito Santo fez parte do decreto eterno de Deus. O decreto eterno de Deus foi que bateu o martelo para quando as coisas seriam criadas, quando a salvação seria efetivada. O Espírito Santo participou de toda a decisão da Trindade sobre tudo o que viria a acontecer. Então, o Espírito Santo é o Espírito que está no princípio de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava. Você pode perceber o Espírito Santo presente em toda a criação, em Gênesis 1, verso 2. O Espírito Santo sustenta todas as coisas, ele é o doador contínuo da vida, ele mantém a existência humana e ele renova todo o universo. O texto que a Elisângela leu, nele nós somos, nos movemos e existimos. Cada batida do nosso coração, ela acontece pelo sustento do Espírito Santo. Cada estação do ano é renovada pelo poder do Espírito Santo. Cada sinapse que o nosso cérebro realiza entre os neurônios ali, só acontece por conta do poder do Espírito Santo que em nós opera. Cada fôlego de ar que a gente respira e oxigena todas as células do nosso corpo, só acontecem pela ação do Espírito Santo. Você percebe o quanto esse negócio é poderoso? Se o Espírito Santo deixa de atuar, deixa de existir qualquer possibilidade de vida. Ele sustenta todas as coisas. O Espírito Santo governa
a providência de Deus na história, conduzindo a realidade ao seu fim determinado. Todas as coisas acontecem no poder do Espírito Santo. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido para o seu ministério pelo Espírito Santo que desce como pomba. E a partir do batismo de Jesus, com o Espírito Santo descendo como pomba, é que Jesus começa o seu ministério público. O Espírito Santo sustenta Jesus em toda a sua fidelidade até a cruz e depois da cruz. O Espírito Santo aplica a obra de Jesus à igreja hoje. O Espírito Santo levanta reis, destrona reis, endurece corações. O Espírito Santo governa toda a história humana. E o Espírito Santo preserva. É a graça comum em ação. O Espírito Santo restringe o mal e permite o florescimento da vida, dos dons, talentos, arte. Então, é sobre isso que a gente vai refletir hoje, se Deus quiser, no tempo que estivermos juntos. O texto que quem leu foi o Nadim. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aqui comunica a ideia não de inatividade, não de passividade. Isso nos mostra que a vida não vem fruto do acaso ou de uma sucessão de causas fortuitas, sem nexo, chamado de evolução. Não, a vida vem através da intenção clara, original e atuante do próprio Deus através do Espírito Santo. Isso aqui desmistifica aquela ideia errada, de que o Espírito Santo começa a agir apenas lá em Atos, no Pentecostes. Não, gente. O Espírito Santo atua antes da salvação, antes do pecado existir, antes de Israel existir. O Espírito Santo atua antes da cruz. O verbo pairava comunica essa ideia de movimento. O Espírito Santo está ativo, ele está atento e ele vai agir com intencionalidade. O Espírito Santo não é uma força impessoal, é uma presença real, a presença pessoal de Deus na origem de todo o universo. O verso de Gênesis 1 vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. O que isso significa? Que Deus cria todas as coisas através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Só que todas essas coisas estão desordenadas, estão bagunçadas. Toda a matéria existe, foi criada, mas está caótica. E o Espírito Santo está ali, ativo, como pessoa de poder, aguardando a ordem do Pai. E o Pai diz, haja luz. E essa luz é feita no poder de quem? Separe o céu da terra. No poder de quem? Animais voando, animais habitando as águas, animais rastejando no solo, plantas crescendo. Poder do Espírito Santo. É uma ação pessoal, poderosa, viva, em toda a realidade da criação. Olha a engenharia divina. A criação não é uma obra isolada. Quando eu falo evento monolítico, não é aquele negócio estanque. O que é monolítico? Você passa o plástico, nossa, eu vou falar completamente errado aqui, viu, Alexandre? O processo é muito mais complexo, né? Mas começa com plástico, borracha, sei lá os nomes, você vai passar uma série de matérias-primas e sai essa garrafa aqui. Isso aqui é uma espécie de uma obra de arte. O que seria a criação monolítica? Disse Deus, vou criar todas as coisas, e já nasce aquela escultura que é a criação. Não, a criação ela nasce caótica, todos os elementos estão ali, para o Espírito Santo ir construindo a beleza, através de sua obra artística, porque ele é uma pessoa de mente infinita. Então, a criação é uma ação orquestrada pelo Deus triuno. O Pai decretou, planejou e determinou o fim de todas as coisas. Jesus executa a obra da criação, é a palavra pela qual todas as coisas são criadas, e o Espírito Santo é que vivifica tudo isso e dá ordem. É o sopro que traz vida, que organiza o caos e que sustenta a realidade. Um exemplo disso, alguém leia, por favor, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é a revelação máxima de Deus o Pai e que foi por meio de Jesus que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Agora abra lá a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1.
falando novamente sobre Jesus, Deus o Filho. Colossenses 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora eu leio o verso 16 e 17. Nele tudo subsiste. Verso 16. Pois nele, isto é, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, e nele tudo subsiste. Mas espera aí, e o Espírito Santo aqui? Tudo o que Cristo faz, ele o faz pelo poder do Espírito Santo. A gente não pode dissociar, divorciar a obra de Jesus da obra do Espírito Santo. Estão interconectadas, visceralmente ligadas, organicamente ligadas. Deus diz, haja luz. E quando Deus fala, é pelo poder de Jesus Cristo que tudo veio a existir. Mas a força que traz a luz à vida é a força do Espírito Santo. Entenderam esse ponto, gente? O Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo sempre esteve atuante. O Espírito Santo sempre fez parte de tudo. Dona Sônia. E o versículo que diz então que ele vai consolar todos, qual que é? A Dona Sônia fez uma pergunta muito importante. João capítulo 16, quando Jesus diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria falado a vocês, eu vou, como está escrito a respeito de mim, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Ali o que Jesus está falando é que são etapas do cumprimento do plano redentivo de Deus. Ao longo de toda a história bíblica, o plano redentivo de Deus é cumprido em etapas. No Antigo Testamento, nós temos as sombras e os símbolos que apontavam que o Salvador viria. Todos os animais que eram mortos no altar do holocausto, queimados, o sangue derramado, ao longo de todo o Antigo Testamento, não eram Jesus, mas apontavam para o Jesus que viria. Aí chega a plenitude dos tempos, o Novo Testamento. Jesus vem, ele cumpre todas as promessas, ele morre pelos nossos pecados, e uma vez que ele faz isso, não há mais necessidade de continuar matando animais, porque aquilo para o qual os animais apontavam se cumpriu. Qual é a outra etapa do plano redentivo? É Deus aplicar em nosso coração a obra da salvação conquistada. E Deus aplica através do Espírito Santo. E lá no Antigo Testamento, Jeremias e Ezequiel prometem, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que porei dentro de vós o meu Espírito, tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Um não vai mais ensinar o outro a respeito da salvação, porque todos conhecerão a Deus. Eu não vou dar a minha lei mais em tábuas de pedras, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Deus vai nos fazer amar Cristo Jesus de forma pessoal, orgânica, irresistível. Então, aquele texto diz respeito às etapas do processo de salvação desenvolvidos ao longo de toda a Bíblia. Mas, antes de tudo isso, o Espírito Santo é quem salvava, o Espírito Santo é quem convencia, o Espírito Santo é quem sustentava todo o universo. Veja bem, o Alex cometeu um pecado e ele é constrangido por aquele pecado. Quem constrange o Alex daquele pecado? O Espírito Santo. Ele pega um animal no Antigo Testamento, Jesus não veio ainda. Ele leva aquele animal e ele crê que aquele animal inocente vai ser morto para cobrir os pecados dele. Um inocente morrendo pelo pecador. O Alex sabe que sangue de animais não pode perdoar pecados. O sangue daquele animal derramado aponta para uma realidade muito maior. Ele tem uma expectativa de que um grande profeta superior a Moisés ainda virá. Quem gera essa esperança que a gente chama de fé no coração do Alex? O Espírito Santo. O animal é morto pelo sacerdote, pela tribo de Levi. O animal é queimado no altar do holocausto. A fumaça sobe. O Alex sai dali jubiloso. Obrigado, Deus, o Senhor providenciou um meio para eu ser perdoado. A culpa é removida, o coração dele está em paz. Quem gera essa paz? O Espírito Santo. Ele foi salvo no Antigo Testamento, do mesmo modo como nós somos salvos no Novo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas
pela fé que elas tinham no Messias que viria, para quem todos os sacrifícios dos animais apontavam. Depois da vinda de Jesus, nós somos salvos pela fé no Messias que veio, do sangue derramado de uma vez por todas a favor de todos nós. O mesmo sacrifício, em dispensações diferentes, em etapas diferentes. E a descida do Espírito Santo definitiva, ela consolida, oficializa, legitima, autentica e amplifica a obra de Jesus Cristo como escolhido do Pai. Então ali é mais uma etapa do projeto de salvação. Eu fui claro? Deu para entender? Aí vem a nossa dependência radical. E a nossa dependência radical do Espírito Santo quebra, gente, o tal do mito da autonomia. O que é o mito da autonomia? É a crença de que o ser humano ele é autogerado. A gente veio de uma sucessão de milhões e milhões de anos. Ele é fruto exclusivo de processos biológicos impessoais ou do puro acaso. Olha Jó, capítulo 33, verso 4, que a Lohane leu. O Espírito de Deus me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó não escreveu me deu vida. A expressão é me dá vida. Olha o Salmo 139. Ele me viu a substância ainda informe. E todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles existia. Quando no oculto fui entretecido. Dona Lourdes, como é que chama esse material dessa blusa da senhora? Crochê. Minha mãe recebeu de Deus um dom que é um trem absurdo. Cris, você fala, é aniversário da minha neta. Está com que idade agora? 15 anos. Aí as meninas vão fazer aniversário agora, 13 anos. Minha mãe já está preparando vestido, blusinho, tudo de crochê. Mas você chega lá e fala, você mostra uma foto, eu quero esse ursinho aqui. Qualquer coisa. Só que eu quero ele desse tamanho. Ela faz no crochê. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, o que vai sair disso aí? 2 negocinhos ali, de ferro, de aço, de inox, sei lá, com a linha e começa. E sai aquele trem lindo. Olha só, o Salmo 139 nos diz, quando no oculto fui entretecido, estava ali nas profundezas do útero, na mais completa escuridão, o Espírito Santo nos tricotando ali, os órgãos sendo desenvolvidos, as células multiplicando. Meu Deus, o coraçãozinho começa a pulsar. Gente, é grande demais esse negócio. É o Espírito Santo que está por trás de tudo isso. E o Espírito Santo não só nos deu vida no sentido de ter nos dado crescimento no útero. O Espírito Santo nos dá vida no sentido de sustentar a nossa respiração, sustentar a ordem da natureza, ser o responsável por todos os processos químicos que o nosso corpo realiza quando sorve o ar. O que acontece quando a gente sorve o ar, ele vem pelo pulmão, ele é distribuído, oxigena todas as células e alimenta todo o corpo. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Gente, isso é assombroso. Isso é grande demais. Eu não sei vocês, mas isso nos humilha. Nos chama a uma dependência profunda de Deus e uma gratidão tão bonita. Eu e você somos convocados a agradecer a Deus por tudo. Poder deglutir, sentir o sabor. É no poder do Espírito Santo. Na época da Covid, a gente teve um efeito colateral aí, quem teve Covid, que é a perda do olfato e do paladar, né? Que horrível que foi aquilo. Que horrível, você comer e não sentir o sabor de nada. O Espírito Santo é o responsável por orquestrar essas 5 milhões de bactérias sobre a nossa língua para discernir sabor. Meu Deus! O universo não é uma máquina abandonada. A gente tem 2 teorias gerais, dentre outras, tem muitas outras, mas as gerais são o deísmo e a nossa linha que é da providência divina. O deísmo vê o universo como esse relógio aqui, O deísmo acredita que esse relógio foi criado, e de fato ele foi. Precisou de uma mente inteligente para criar esse relógio.
E esse relógio é tão interessante que ele não tem bateria. Ele não precisa de pilha. Ele tem um maquinário interno que o movimento do meu braço recarrega. O seu é assim, né? O recarrega. Vai passar para filho, para neto, se eu cuidar bem dele. Aí uma vez por mês eu dou uma cordinha aqui só para regular 1 minuto, 2 minutos, que às vezes dá uma atrasadinha, no máximo isso. O deísmo acredita que Deus é o relojoeiro. Deus fez esse relógio. E Deus deu corda. E o universo todo é o relógio. E agora Deus se ausentou. E o relógio trabalha sozinho. Deus existe, Ele está lá. Mas Ele não age na nossa vida. Ele estabeleceu leis fixas do universo. Deus, Ele não se relaciona conosco. Isso é bíblico, gente? Nós somos teístas, não deístas. O teísmo acredita que Deus é o relojoeiro, só que Ele faz a manutenção o tempo todo desse relógio. Ele está envolvido com o relógio. Ele está o tempo todo aqui, atuando em cada microengrenagem, para tudo funcionar para a sua glória. E o teísmo também pode ser chamado de providência contínua. O que é a providência contínua? Deus governa, sustenta e renova por meio do Espírito Santo. Onde fala isso? Cárita, leia para nós o Salmo 104, versículo 30. A face da terra. Deus envia o Espírito dele, o Espírito dele cria todas as coisas e o Espírito dele traz renovação sobre toda a face da terra. O Espírito Santo atua hoje, sustentando, restaurando, renovando, dando vida. As leis da natureza não possuem autonomia ontológica. O que é isso, pastor? É de comer ou de passar no cabelo, Saulo? As leis da natureza não possuem autonomia ontológica. Ontologia significa aquilo que pertence ao ser. As leis da natureza, isto é, a renovação das estações, as renovações das fases da lua, não possuem poder por si só. A lua não consegue, por si só, passar pelos ciclos mensais. As estações não conseguem, por si só, serem renovadas automaticamente todos os anos. Elas, embora as leis existam, elas necessitam, elas precisam, obrigatoriamente, elas são absolutamente dependentes da ação do Espírito Santo para sustentá-las. Como é que o senhor pode afirmar isso? O próprio retorno de Jesus fala sobre isso. Quando Jesus volta, 2 Pedro, Apocalipse, nos diz que toda essa ordem de leis fixas que mantém as estações do universo serão abaladas. Os céus cairão. Você imagina o terror daquele dia? Tudo que o ser humano ímpio, o orgulhoso, sentado nos tronos do seu próprio coração, acham que detém o controle, gerará neles um terror. O universo experimentará catástrofes, a desordem, a bagunça, porque é como se o Espírito Santo deixasse de fazer manutenção das leis fixas, porque esse universo vai ser destruído para dar início a uma nova criação pelo poder do Espírito Santo. E o texto é tão desesperador por um lado, que diz que os poderosos, os ímpios, os governadores desse mundo entrarão debaixo das montanhas e dirão às pedras: caiam sobre nós, esmague-nos, destrua-nos. O que virá é assustador, mas eles não poderão morrer desse jeito. Eles terão que comparecer diante do justo e reto juiz, a quem eles rejeitaram voluntária e de coração duro todos os dias de suas vidas. O Espírito Santo mantém as ordens fixas do universo. A regularidade das estações e a estabilidade ecológica são expressões da fidelidade constante do Espírito Santo. Eu volto a dizer, existem as leis fixas, as leis das estações e tudo, mas elas só existem porque o Espírito Santo faz a manutenção delas. Você lembra de Noé? Quando acontece o dilúvio, a arca desce, Deus chega para Noé depois e diz: fica tranquilo, você e as gerações seguintes não precisam temer, eu não vou transtornar as ordens das estações de tal maneira
que chova com essa regularidade. O mundo não vai mais receber um juízo com água como aconteceu. Haverá agora as estações certinhas. Então chove. A gente descansa porque a gente sabe que um dia vai parar de chover. Vem o calor. A gente sabe, mas daqui uns dias chegam as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida para o nosso coração. Então o próprio Deus diz ali, eu vou preservar as leis das estações, as leis ecológicas, para que o ser humano não seja destruído por minha ira santa. O Espírito Santo fazendo a manutenção de tudo isso. Então, o que está acontecendo hoje em dia, né? Essas catástrofes de chuvas fortes, ou então algumas coisas, é como se o Espírito Santo já estivesse nos avisando a volta dele? Sim. Nós cremos que cada catástrofe que acontece no universo é uma micromanifestação do juízo de Deus sobre a Terra. Aconteceu um tsunami, aconteceu uma catástrofe, aconteceu uma mudança radical na estação em tal lugar. Deus está nos chamando a abrir os olhos, porque Ele está gritando, ei, o ser humano é duro, ei, seu pecado é sério, preste atenção. Haverá um dia em que eu retirarei completamente a minha ação sustentadora de todo o universo. Isso já é uma aplicação do meu microjuízo. Só que o ser humano é tão ímpio, que se a gente fala, olha, abre os olhos, Deus está julgando. O ser humano diz, nossa, se Deus é tão amoroso, por que mandou aquele tsunami? No lugar de dizer, eu sou tão pecador, por que Deus não mandou outros 1000 tsunamis? E Ele é tão gracioso que enviou só um para dizer, arrependa-se. Essa deveria ser a nossa leitura. Quando acontece uma catástrofe... Pastor, você não dá vontade de perguntar isso, mas eu estou na minha casa, deve ter... Por favor. Ela abriu Gente, essa irmã apresentando para a turma que chegou agora, é Maria dos anjos. Maria dos Anjos. Mas me falam dos anjos, Maria dos Anjos. Dos Anjos, está vindo para a nossa igreja agora, terceiro domingo com a gente, mudou aqui para perto, veio lá do nosso amigo pecador Marlúcio, do Orvalho, viu? Vou contar para ele, hein? Mas ele mesmo fala. Não, é verdade. Abrace a dos Anjos, por favor, receba ela com muito carinho. Então, quando eu era criança, isso faz 64 anos, eu era criança. Tem uns dias, né? Que meu pai programava tudo e dava certo para ele plantar, para ele colher. Tudo dava certo. E hoje eu fico prestando atenção na desordem que está. Você vê, tem gente querendo colher. Como é que colhe? Olha como é que está as águas agora. Nesse momento já está recuando. Ela está em alta. A chuva desordenada. Aí você está falando isso, eu fico pensando, realmente, quando eu era criança, as coisas eram muito ordenadas. As estações eram muito ordenadas. Tinha frio, não tem frio mais já, praticamente. Eu lembro quando eu era criança, a gente andava no quintal, a gente caía muito, porque a chuva vinha. E meu pai e minha mãe sabiam certinho quando chovia e quando parava. E era fato. Hoje ninguém sabe mais. A chuva demora a acabar, mas as estações estão, só que elas estão desordenadas. Então o que ela perguntou é a ausência. A desordem já está. O negócio falou micro, não é isso? Não. Microjuízos. Micro, mas é micro mesmo, é que ainda está caindo. Agora sim, são microjuízos de Deus, usando também a péssima gestão humana sobre os recursos. Porque a gente acha que eu posso liderar isso. A Bíblia trabalha nos mostrando que há duas... Eu gosto muito dessa ideia do trilho do ferro, né? Do trilho do trem. Você tem ali duas estruturas de aço percorrendo um caminho a perder de vista, e sobre essa estrutura dupla vai um trem com, às vezes, centenas de vagões levando milhares de toneladas. Pense nessas linhas paralelas de ferro sobre as quais o trem é colocado e ele se movimenta. A Bíblia fala que existe a absoluta soberania de Deus, mas também a Bíblia trata o ser humano como responsável diante de Deus. E essas coisas trabalham juntas, uma não anula a outra, e a gente não compreende muito bem. Deus é absolutamente soberano, o ser humano é responsável por suas ações, inclusive por rejeitar a Deus. E quando o ser humano também faz a péssima gestão como gerente da criação
do universo, poluição, erosão dos rios, destruição das águas, poluição, o cosmos vai sentir. O Espírito Santo deixa de agir soberanamente? Não. Porque é o Espírito Santo que, retirando a sua ação, também endurece o coração humano para que ele se torne cada vez mais ímpio diante de Deus. As duas coisas caminham juntas. Pela lógica, você vê, cadê as árvores? O homem está tirando a responsabilidade desse imenso calor, o homem está. Eu tenho vergonha da cidade de Anápolis. E aqui, por favor, Anapolino da Gema, não fica com raiva de mim, não. Porque o Anapolino da Gema acha que mora no melhor lugar do mundo. A cidade de Anápolis é maravilhosa. Mas nós somos cruéis com a cidade. Você não vê árvore em Anápolis. O cara ganancioso, o empresário cobiçoso, ele abre um condomínio. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele mata tudo. Aí nasce aquele mundaréu de casa parecendo clínica, sem vida. Tanto é que está voltando agora a nova moda da arquitetura, de construir casa que parece casa. A gente ficou os últimos 15 anos casa clínica, aquela casa que não tem vida, que não convida ninguém para entrar, um ambiente frio e impessoal que reflete a nossa cultura. Eu moro no condomínio, né? Eu chego em repito, olha, tudo é clínica. Tudo é clínica, tudo é clínica, tudo é clínica. Que frieza, É. que frieza. E olha só, gente, o quanto nós somos cristãos ruins. Porque Anápolis é chamada de a cidade mais cristianizada do Brasil. Se nós, de fato, fôssemos os mais cristianizados do Brasil, no sentido de termos raízes bíblicas, a nossa cidade deveria ser a mais verde desse país. Estou errado? Nós deveríamos plantar árvores como igreja o tempo todo na cidade. Mas vamos lá. A providência diz que Deus governa, que Deus sustenta e que Deus nos renova por meio do Espírito Santo. Além disso, o governo de Deus na história, através do Espírito Santo. Eu acho que foi a Cárita, né, que leu o texto de Atos 17, 28. Foi a Elisângela. Lê de novo, Elisângela, por favor. Porque dele também somos geração. Olha só, dele somos geração no sentido de que é Deus que nos traz a vida, Deus nos sustenta a vida. E tem mais, nele nós nos movemos, nele nós somos e através dele nós existimos. Gente, decore esse versículo 28 de Atos 17. A gente tem que se lembrar desse negócio o tempo todo. Deus preserva as nossas vidas, Ele mantém a todos nós com vida. Deus governa todos os elementos físicos e climáticos. Deus determina as fronteiras das nações para impedir o caos irrestrito. E Deus guia os povos e ensina a sua vontade através da história. Vamos ver cada um desses aqui? Pastor Dalzinho, o senhor está com a Bíblia aí? Abre aí Neemias 9, verso 6. Kênio, leia para nós Salmo 147, versos 15 a 18. Marco, Neemias 9, 20. Te adoro. Olha o que Neemias está dizendo. Deus cria os anjos, a hierarquia angelical, serafins, querubins, os fins da vida, né? Você imagina o que é um tal de serafim, gente? A Bíblia mostra uma imagem assim, só para a gente compreender um pouco a glória de Deus, né? Uma criatura celestial com 6 asas. Você vê os arcanjos diversos, seres celestiais. Você imagina, Kênio, se nós, seres humanos, rapaz, eu fico impressionado com a gente, né? Você parou para pensar sobre a eletricidade? O ser humano viveu a história toda no escuro. Aí de um século para cá, Deus dá uma inteligência para uns doidos aí, uns fios correndo nos negócios aí, que dá energia para tudo. Aí de repente cria um tal de um motor. Aí hoje você tem carro que anda, vai ter essa fórmula agora, está acontecendo lá em Goiânia, moto andando a 400 km por hora. Você entra num carro com a sua família, você anda 100, 110, 1.000, 2.000 quilômetros. Asfalto, bom, era para estar pavimentado, tem condição em algum, pavimentadinho, né? Olha isso aqui, gente, o tamanho disso aqui.
controlado por uma pecinha ligada no meu computador. Eu estou passando uma imagem com cores. Você pega o seu smartphone, ele é conectado. Você já ficou meio doido pensando nesse negócio assim? Você fala, cara, como é que pode isso? Eu acessar a internet sem fio, eu tenho acesso a toda a informação do planeta. Antigamente, as câmeras eram uns trambolhos, já era algo extraordinário, desse tamanho, que durava 10 minutos a bateria, você tinha que ter um fio plugado na tomada, numa fita. Agora, uma merrequinha dessa aqui, 17 metros de profundidade à prova d'água, olha a pressão disso. Estou aqui, apertei um botãozinho, gravando a nossa aula inteira, conectado no microfone sem fio, que ela mesma pega na hora ali, e a bateria dura 1h30, desse tamanho, filmando em 4K. Olha o que é o ser humano, gente. Agora você imagina os seres angelicais, a glória dessa criação de Deus. E o texto de Neemias está dizendo que Deus, no poder do Espírito Santo, criou tudo isso, e Deus, no poder do Espírito Santo, sustenta tudo isso. Céus, terra, águas, mares, todo o universo. Deus sustenta tudo isso. Ele preserva e mantém todos nós com vida. O Salmo 47, versos 15 a 18. 147. 147. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Aí você pensa, peraí, ele não está falando das estações, Alex? Ele vai mandar o gelo na hora certa. Tem brasileiro que gosta de ir lá para o Chile, né? O Marcelo foi e falou que é o trem mais lindo do mundo quando você chega e vê aquelas montanhas assim, tudo branquinha, né? Mas tem a época do ano que é puro deserto. Aí tem a época do ano certinha de viajar que você vai pegar o gelo, as estações. Tem as estações, mas as estações são submetidas ao poder de quem? Do Espírito Santo. Ele faz vir o gelo. Ele faz vir as estações. Ele sustenta tudo. Olha a direção dos povos, Isaías 9:20. Marcão. Neemias. O que Neemias está fazendo aí, gente? Neemias está recordando ao povo de Deus da ação de Deus na história. O que está acontecendo aqui com a gente hoje? Nós estamos sentados numa sala confortável, climatizada, vendo uma projeção e ouvindo sobre o agir de Deus ao longo da história. E através disso, nossa fé é fortalecida para a verdade de que Deus continua agindo na nossa própria história. Quem está fazendo isso aqui acontecer hoje? O Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, você não teria levantado hoje pela manhã. Tem uma irmã ali bocejando, está com sono, cansada. É o Espírito Santo que fala, levanta, vale a pena você ir. É o Espírito Santo que fala para você, vale a pena aprender sobre isso. Sua fé vai ser fortalecida. Me permita usar o exemplo. Quantos anos, Alexandre, você nasceu e cresceu na igreja? Mas você nasceu e cresceu na igreja e você era meio indiferente a tudo. Agora eu vejo você com fome. Quer servir com as crianças, quer estar envolvido em acampamento com adolescente, quer estar em pequeno grupo, quer isso, quer estar aqui de manhã, cheio de responsabilidades no meio de semana. Quem está gerando essa vontade de fazer você aprender como Deus age na história passada e age na história da sua vida? O Espírito Santo. Deus gera em nós até os apetites para a gente conhecer a respeito dele na história. E ao fazer isso, Deus separa para si um povo, e ao separar esse povo, Deus preserva as nações da absoluta corrupção moral. É o Espírito Santo, usado por Deus, para alcançar o coração de um povo, a quem esse mesmo Deus gerou disposição no coração, para que esse povo atue como usado por Deus para ser o tempero nas nações,
para que a nação não afunde em completa degradação moral. Explicar isso de outro jeito. Um professor do mestrado que eu tive, José João, faleceu já há alguns anos, um dia perguntaram para ele o seguinte: pastor, o senhor não fica meio encabulado às vezes, tanta guerra, tanto acidente de trânsito, tanta notícia ruim que tem nos noticiários? Ele falou: não, isso não me encabula. Eu me encabulo é porque nós temos tão pouco, porque o ser humano é tão pecador, e o nosso estado de ruína moral e espiritual é tão caótica, que se não fosse a ação de Deus preservando a humanidade, era para a gente se autodestruir em questão de minutos. É o Espírito Santo que restringe, através de sua ação, que controla consciências, a sociedade da autodestruição. Essa semana eu li um artigo de uma empresa que é a maior corporação na tecnologia de IAs. Está à frente do ChatGPT, está à frente do Gemini da Microsoft. O cara que fundou essa empresa, Claude, foi parceiro do Sam Altman, que fundou o ChatGPT. E ele viu que o ChatGPT já estava degringolando, pegou a irmã dele, saíram do ChatGPT e fundaram a Claude. A Claude tem um contrato multibilionário com as Forças Armadas Americanas. E nesse contrato, eles colocaram 2 cláusulas: que as Forças Armadas Americanas não iam constrangê-los a programar a IA para uso bélico e para fazer mal ao ser humano. E ele lançou um artigo semana passada, um artigo denso, dizendo o seguinte, que ele está muito preocupado, porque daqui 2, 3 anos a IA, ela estará se reprogramando o tempo todo, ela mesma se alimentando e gerando, não é uma consciência humana, mas uma consciência independente como máquina, como consciência de IA, que pode fazer ela mesma compreender que o ser humano é uma ameaça. Então, ele alertando, e ele falou, para que nós não cheguemos a essa situação, que parece ficção científica, Exterminador do Futuro, parece mesmo. Ele falou, para que nós não cheguemos a essa situação, nós precisamos ensinar valores a IA. Aí eu fiquei me perguntando na hora, pastor, de onde virão esses valores? O homem ímpio, para ele a vida tem valor? O homem ímpio acha que abortar pode. O mundo ocidental virou as costas para o cristianismo bíblico. Então, que valores vai ensinar a máquina? Para uns matar é ok, para outros nem tanto. Muita gente defende o aborto. Mas é aí que a gente pode pensar a questão da soberania de Deus, porque o fim está próximo. Porém, só vai acontecer quando Deus falar, está na hora. Exatamente. Mas onde eu quero chegar é que é o Espírito Santo, gente, de forma tão soberana, que determina os valores para que a sociedade não afunde em caos ilimitado. Você pensa, gente, se não fosse o Espírito Santo nos segurando? Ai de nós! E aqui vem esse próximo slide que eu acho muito importante, gente. Eu fico impressionada como que esse mundo é sustentável. Lavouras, por exemplo. Eu acho que o mundo do jeito que está, desajustado, questão de chuva, como que tem pessoas que têm coragem de plantar? Padaria, por exemplo, eu fico pensando, como que acho que filho de Deus que tem coragem de abrir uma padaria, porque cadê funcionário? Quem? Mas sempre está levantando, mas minha mente diz, só Deus que levanta a pessoa para fazer isso. Não é de vontade humana. Aí eu quero a palavra de Deus, porque precisa, né? Ordem. E Deus levanta pessoas para abrir essas coisas tão importantes. E a graça de Deus é tão maravilhosa que o cara planta com a ordem climática caótica e o Brasil colhe recordes e recordes todos os anos. Pastor, eu fico pensando em viagem, você não viu uma lavoura de arroz, e que tanta arroz tem no mercado. Graça. Ninguém quer tirar leite mais, mas você vai no mercado, tá cheio de leite. Então, aí que eu tô vendo, a ação do Espírito, é ele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que levanta, que organiza, que multiplica. Porque, assim, Glória a Deus. eu tenho lá na padaria.
Mas eu vou parar de cuidar de mim. É uma realidade brasileira. Você vai na África. Olha aqui, gente, ó. Eu quero conversar com vocês sobre graça comum versus graça salvadora. Tem diferença. A graça salvadora é aquele favor imerecido que Deus concede através do Espírito Santo àqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Graça salvadora. Deus vai alcançar o seu povo eleito antes da fundação do mundo, com a presença do Espírito Santo, que os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e Deus mudará o coração desse povo, tirando o coração de pedra, colocando um coração novo e salvando esse povo. Isso é graça salvadora. A graça comum é um favor imerecido também, concedido por Deus a toda a humanidade. Olha o que Jesus fala. Deus é tão bom que Ele manda chuvas do céu sobre justos e injustos. Isso é a graça comum. A gente perceber que Deus utiliza um ímpio para produzir um medicamento farmacêutico que traz benefício a milhões e milhões de pessoas. Gente, toda vez eu agradeço a Deus. Você está com dor de cabeça, você toma um comprimido, você fala, como Deus? Como? Isso aqui atinge o meu cérebro e alivia uma dor insuportável. Graça. Parece que tem uma dor que vem de uma cirurgia. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Faz aquela anestesia geral e parece que pegou alguma coisa errada e a pessoa fica com choques o tempo todo, né, dona Sônia? Aí você volta para a mesa cirúrgica, eles descobriram que é enfiar a agulha ali onde foi feito e parece que não tapou bem o buraquinho ali, não sei como é que funciona o negócio, e aí você enfia a agulha, não dá nem 3 minutos, ele tira. No que ele faz o procedimento, a dor some instantaneamente. Graça comum, que concede bem a justos e injustos. Graça salvadora, ela regenera, muda o coração, convence, aplica a obra de Jesus às nossas vidas e nos reconcilia com Deus. O que a graça comum faz? Ela mantém, sustenta e restringe o mal. A graça comum restringe o mal. O que a graça salvadora, também chamada de graça especial ou graça redentora? Veaco, né? A graça salvadora, em relação ao pecado, ela nos perdoa, nos liberta da culpa e da escravidão do pecado. A graça comum, em relação ao pecado, ela limita a corrupção moral e a violência irrestrita. Você consegue perceber como Deus é bom, né, pastor? Lá no século XVI, ele envia as caravelas portuguesas. Os portugueses dominavam os mares por uns 2 séculos. E o Brasil foi catequizado pela instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um monte de problemas nisso. Mas os valores gerais do cristianismo, eles começam a ser enraizados na cultura brasileira. Embora muitos valores sejam equivocados, esses valores geram também muitos bens para o nosso país e para nós. A noção do senso de certo e errado, respeitar pai e mãe, o que é do outro, trabalhar com dureza, são valores cristãos. Olha os valores islâmicos, por exemplo. Você vê os profetas do Alcorão. Os profetas, é impossível você criar pessoas mansas se os profetas eram homens violentos e sanguinários. Eu assisto de vez em quando alguns podcasts e eu vejo os líderes muçulmanos sendo sempre questionados. Por que vocês são tão violentos? E um deles foi muito claro. Ele falou, se os nossos profetas todos eram homens de sangue, é impossível nós sermos pessoas dóceis. E agora olha o nosso Cristo. Olha os valores que o nosso Cristo nos ensinou. Dar a outra face, caminhar a 2ª milha. Só de você olhar para a mulher do outro e se alimentar algum desejo, você já está adulterando, cara. Você está adulterando sua esposa, você está traindo seu amigo. Olha esses valores. Então, o Espírito Santo, ainda que grande parte da nossa sociedade não professe a fé cristã, esses valores, eles estão ali, ó.
debaixo do pano da nossa cultura. Eles são subjacentes, eles permeiam a cultura brasileira. Mas esses valores estão tentando retirar, passo a passo, viu? O Espírito Santo, gente, na graça salvadora, graça especial, graça redentora, gera arrependimento, gera fé, gera santidade, gera vida eterna. Na graça comum, ele permite a ordem social. O Espírito Santo permite a arte, a ciência e as leis. Em Romanos 2, alguém lê, só para vocês verem aí, Romanos 2, 14 e 15. Você conseguiu perceber o que Paulo está dizendo? Quando os ímpios, que ele chama de gentios, que não têm lei, agem conforme a lei, eles revelam que tem uma lei gravada onde? Olha só, gente, Deus, através do Espírito Santo, gravou uma lei no coração de todo ser humano. Que lei é essa? Lei moral. A diferença do certo e errado. Matar. Você roubar. Pode não ter valores do cristianismo, mas essa lei é universal. Há religiões animistas, que adora a árvore, adora as nuvens, reverencia a água. Se alguém roubar outra pessoa lá, a pena é cortar a mão. De onde veio essa lei, essa consciência do certo e errado? A lei concedida por Deus através do Espírito Santo, cravada no interior da consciência humana. E se o Espírito Santo não fizesse isso, gente? Seria um caos. Um caos social. Assassinato, crime, estupro, pedofilia, algo assim, irrestrito. Percebe o quanto a ação do Espírito Santo é abrangente? É escandalosa. É grande demais. Então a graça comum, ela não é neutralidade de Deus. Pelo contrário, ela mostra a ação ativa de Deus na criação, fazendo a contenção do pecado o tempo todo, refreando o homem de sua maldade. É isso aqui, ó. A queda e o pecado desajustou tudo. Aí a gente tem a ação restritiva do Espírito Santo através da graça comum. Ele bloqueia, ele serve como um filtro para arrancar muito da impureza. E o Espírito Santo, através da graça comum, é que permite o mínimo de florescimento humano. Governos e leis, instituições civis que mantêm a ordem, a ciência e a razão, as faculdades humanas, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento da arte, da cultura. Então, se a gente não tivesse a ação do Espírito Santo, nós não teríamos restrição à violência, à injustiça, à perversidade. Tudo isso atingiria a sua expressão absoluta e imediata. Sem a ação do Espírito Santo, fazendo a contenção, a vida seria inviável, a vida social. Uma imagem é boa, né, Alex? Que ela te faz compreender tanto da teologia, né? Entenderam? Qual é o impacto disso? A primeira é que a Trindade é inseparável, gente. O Espírito é eterno e plenamente Deus. O Espírito Santo não é uma força tardia que se submete simplesmente ao Pai e ao Filho. Ele é Deus com o Pai e o Filho. E reconhecer a presença dele em Gênesis 1, conforme o Nadim leu, e o Espírito pairava sobre a face das águas, preserva a unidade da Trindade e evita reduzir o Espírito Santo a uma influência impessoal. Novamente eu vou voltar aqui para a Érica, a Lohane, a Carita, qualquer pessoa que veio de um contexto pentecostal e neopentecostal. A gente não é denegrindo, falando mal, mas lamentavelmente o pentecostalismo e o neopentecostalismo trabalham o Espírito Santo somente da perspectiva de dons extraordinários, que legitimam pessoas, legitima poder de pessoas dentro da instituição religiosa. E o Espírito Santo é visto e usado mais como uma força
que a gente consegue manipular. O Espírito Santo é uma pessoa soberana que controla todas as áreas da nossa vida. Isso muda a forma como a gente vê a providência de Deus. A providência de Deus não é mecânica, cega ou indiferente. O Espírito Santo aplica historicamente o decreto eterno de Deus, com cuidado, propósito e direção em cada detalhe da vida criada. O Espírito Santo, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nos convence do pecado, constrange o nosso coração, nos faz enxergar Cristo como tendo o seu sangue derramado por nós. O Espírito Santo gera afetos que antes nós não possuímos. O Espírito Santo nos faz amar a Deus. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Deus. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos torna filho de Deus. Aplica a obra de Deus, de Jesus em nossas vidas. E nos sustenta todos os dias, em todo o tempo. E o Espírito Santo mantém a ordem nesse mundo caído. A convivência social e a justiça civil sobrevivem à queda, não porque o pecado seja leve, mas porque o Espírito impede o colapso imediato da sociedade. A ordem que nós vivemos hoje é pura misericórdia. Alguns vão dizer, mas o Brasil é um cleptoestado. O Brasil é um narcoestado. O Brasil é um país hoje onde 26% do seu território é dominado pelas facções, PCC, Comando Vermelho. O Brasil é um estado terrorista. A gente olha para as nossas instituições e, em sua maior parte, nós não confiamos em absolutamente ninguém, porque nós sabemos que todos, a maior parte ali, são pessoas profundamente corrompidas em seus valores. Eles estão a trabalho do maligno. Ok, o Brasil é tudo isso, concordo. Agora imagina o Brasil sem as orações da igreja, sem a presença do povo de Deus, trabalhando com honestidade, levantando cedo, lutando para conduzir um casamento para a glória de Deus, para criar filhos na disciplina e no temor do Senhor, para ensinar valores. Retire a ação do Espírito Santo e a vida debaixo do sol no nosso Brasil ficará insustentável. Tudo o que acontece no Brasil de mal revela o quanto a malignidade do coração humano é terrível, o quanto Deus está entregando o ser humano às suas próprias vontades, e ao entregar, Deus já está realizando o juízo, mas também, gente, em meio a juízo, tem graça. Através da graça comum, Deus ainda preserva a mínima ordem social, preserva a qualidade de vida. Você sabia que eu fico encabulado, Alex? Cara, a gente paga tanto imposto, a gente vive num país tão violento, a gente tem uma educação tão ruim, a gente tem uma saúde tão ruim, a gente tem uma segurança tão ruim, mas ainda assim, a gente tem casa, ainda assim, tem colheita abundante, a gente come, ainda assim, a gente se veste bem, ainda assim, muita gente aqui troca de carro com frequência e viaja, ainda assim, a gente tem abundância. Meu Deus, graça, 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 graça. E o impacto disso no nosso coração, a verdade é que nós dependemos do Espírito Santo a cada respiração, a cada batimento, repetiu aqui, a cada batimento cardíaco. A gente agora tem que viver com humildade, porque isso aqui desmonta qualquer pretensão de autonomia e deve gerar em nós gratidão e sobriedade em tudo que somos e temos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, toda saúde, ela só é vivida no poder do Espírito Santo. Humildade e gratidão. Eu não sei vocês, gente. Se tem um trem que a minha paciência hoje é curta, e eu peço, Deus, me dá sabedoria. E quando eu estou perto de alguém que começa a reclamar para mim, eu falo, para, isso é pecado. E é pecado, gente, a tal da reclamação. Vai com Deus, dona Sônia. E o tal do crente reclamão é feio demais. O crente murmurador é feio demais. Gente, a nossa vida tem que ser de gratidão o tempo todo, gratidão o tempo todo, gratidão o tempo todo. Porque o Espírito Santo é extraordinário em graça com a gente.
O Espírito Santo preserva a bondade, a arte, a ciência em pessoas não regeneradas. Isso é maravilhoso, porque Deus vai dotar homens de inteligência extraordinária para beneficiar inclusive o povo dele. E a gente tem que reconhecer a bondade de Deus sem ingenuidade, celebrar os vestígios da graça comum no meio de uma cultura incrédula, sem jamais confundir isso com salvação. Ângela, você já viu gente falar, ou talvez a senhora mesma falou, nossa, fulano é tão bom, só falta ser crente. Ou eu conheço tanto crente que tinha que ser igual aquele ímpio lá. A gente conhece tanto crente que é muito pior no jeito de viver que muito ímpio. Por quê? Que a gente conhece algumas pessoas que são extraordinariamente show de bola. A graça comum de Deus, gente. Demonstrando que Deus atua na cultura incrédula. Só que nós não podemos confundir isso com salvação, viu? Isso é graça comum de Deus. O mesmo Espírito sustenta a criação, governa a história e limita o caos. A gente é chamado a descansar na soberania de Deus e a nossa história pessoal não está entregue ao acaso, glória a Deus. O mundo não está à deriva, glória a Deus. Estamos inseridos no propósito sábio de Deus. Tudo isso muda a nossa vida.